Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, os Estados Unidos com um pezinho na guerra, né? Donald Trump ameaçou o Irã e elevou, né, essa tensão, esse temor de os Estados Unidos entrarem de vez. E aí, como é que tá a situação agora? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte do Ceará News. Olha, Matheus, eu acho que ele não tá com o pezinho, não. Ele tá com os dois, viu? É? É impressionante como o Trump gosta de confusão, né, Matheus? É da índole dele, né? A pessoa diz assim, você não gosta do Trump? Eu tenho o direito de gostar do homem mais poderoso do mundo, Matheus. Eu tenho o direito de espiar o que é que ele faz, né? É Você por aí. concorda? É por aí. Aí ele chega e diz o seguinte, ele blefa o tempo todo, ameaça o tempo todo. Aí diz ao líder máximo do Irã, você tem que se render incondicionalmente para me mandar lhe prender. Se eu vou ser preso e morrer, é melhor existir, não é não, Matheus? Difícil, viu, Donizete? É uma decisão complicada. Aí o governo iraniano reagiu. Diz que se o Trump vier para cima dele, vai ser a guerra total no Oriente Médio. Aí vai ser o salve-se quem puder. Aí a economia vai explodir, né? Agora, o grande questionamento que nós temos é qual o papel da Rússia e da China nessa guerra. Por enquanto, elas estão só dando conselho. O Bashar al-Assad caiu na Síria, sem que houvesse o envolvimento russo. Será que vai aceitar cair o iraniano? Ali Khamenei tem 86 anos. Ele está no poder desde 89. São 11 mais 25, 36 anos que ele governa o Irã. Agora, a crise lá é muito grande, Matheus. Ontem à noite, eu postei, não sei se você viu, Vi sim. falhou o Iron Dome. Sim. É o domo de ferro lá, protege o Irã de ataques, Sim. aéreos, ataques de mísseis, Sim. drones, e falhou. Destruiu um bairro quase todo de Tel Aviv. Você viu, Matheus, o estrago? Impressionante, Donizete, impressionante. E o Irã promete novos ataques. Essa guerra está entrando hoje, é o 6º dia, né, Matheus? 6º dia, Donizete, 6º dia da guerra. E nada de diminuir, ninguém conversa. A ONU não tem nenhum papel. É impressionante isso, né, Matheus? A falência da ONU, né? Isso, tá muito frágil, né, Donizete? A diplomacia tá muito frágil. E o jogo é muito pesado. Quer dizer, o mundo todo, o G7, o Trump foi embora do G7. Ele nem ficou, chegou lá e foi embora. E é as loucuras de Trump. E ele. Só que é as loucuras de um presidente poderoso que tem o maior império e a maior frota, a maior quantidade de mísseis de urânio para destruir a humanidade. Brigar com os Estados Unidos não é bom não, viu, Matheus? É, Donizete, bora ficar quieto. Vamos virar a página. Vamos lá, vamos virar a página, Donizete, e falar sobre a farra do INSS, né? Porque agora sim vai ter CPMI, não é assim? O governo sofreu outra derrota, o governo Lula não queria. Ontem houve sessão do Congresso Nacional, onde o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, instalou a CPMI. Por que é CPMI, não CPI? Você sabe, Matheus? Porque é mista, né, Donizete? Deputados e senadores vão participar dessa comissão. São 14 senadores e 14 deputados. E esse roubo é muito grande, muito grande. Vamos ouvir o Davi Alcolumbre falando da instalação e ouvir também o relator do projeto de lei que vai devolver o dinheiro dos aposentados, que é uma confusão. O governo não sabe quantos são ao certo. São 9 milhões, mas só 3 milhões reclamaram. O governo não sabe quanto foi desviado. Se fala em 6 milhões, mas também se fala em 91 bilhões. A CPMI pode apurar tudo isso. E a CPMI vai ouvir
advogada cearense Cecília Mota Certo. Rodrigues, e vai ouvir também o Nátio, eu não sei se o Nátio é advogado, Nátio Pinheiro Lima. O homem que comprou a mansão por 27 milhões, comprou o Alfa Romeo por 10, uma Ferrari por 6 ou 7, Porsche, meu irmão. Olha, quando Deus aparecer aí no seu sonho, o que é que você quer ser? Dono de uma associação, da cadeia, mas em termos de dinheiro não tem melhor não, viu, Matheus? Tem? Donizete, tem melhor do que isso? Só a E tranquilidade, ainda né? roubando os velhinhos, os aposentados cearenses, pessoal do BCP, roubando dinheiro. E não dá em nada, nada, nada. Vamos ouvir aí a instalação da CPMI e o relator do dinheiro devolvido que quer devolver todo o dinheiro. O problema é como é que o Danilo Forte, que é o relator, vai descobrir quanto é que foi desviado, se o governo não sabe. É um desgaste pro Lula sem fim. E no pior lugar do mundo, o Nordeste. O Nordeste, o Lula cai a popularidade por conta desse dinheiro desviado. Vai, Matheus, bota aí o Davi Alcolumbre. Nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. Vamos ouvir o deputado Danilo Forte, Donizete. Toda família tem pelo menos um aposentado e ele pode ter sido roubado. Sabe o que é inacreditável? O dinheiro dos aposentados foi desviado. Um escândalo bilionário. E até agora só 3 dos mais de 9 milhões de vítimas pediram o dinheiro de volta. Deixa eu te falar uma coisa. Esse dinheiro tem que ser devolvido. Ninguém pediu para ser roubado. E eu sou relator do projeto de lei 1846 de 2025 na Câmara dos Deputados, que foi para garantir que quem foi enganado vai ter seu dinheiro de volta. Seja por 1 ano, seja por 5, seja por 10. Vão ter que devolver tudo. E olha só, até os beneficiários do BPC, que sobrevivem com apenas um salário mínimo e só pode ter um por família, também estão entre as vítimas desse roubo. É gente humilde, gente que precisa do dinheiro para comer, sendo explorada por esquemas criminosos. Isso é revoltante. E cadê o governo? Já se passaram mais de 50 dias, desde que esse escândalo explodiu. Não disseram quanto foi roubado, não divulgaram a lista dos beneficiários lesados. Isso tudo é um absurdo. Chega! Quem roubou tem que ser preso. E o dinheiro dos aposentados tem que ser devolvido integralmente para a mão de quem tem direito. Compartilhe isso agora. A gente não pode deixar isso barato. Donizete. Olha, Marcos, eu tô falando aí do Nordeste, é o seguinte, é porque ele tem mais aposentado, tá? Se eu me expressei mal, me perdoe. E aqui no Nordeste é onde o Lula tem maior volume de voto, maior prestígio. Seria Foi quem onde... garantiu a vitória dele, né? A terceira vitória dele. Então, se o Lula não resolve essa questão do dinheiro dos aposentados, a popularidade dele parou de cair. Mas ele não se recupera. E aí fica difícil para ele disputar o 4º mandato. Fica difícil por causa da idade. O próprio Lula não quer. Está cansado. Fica difícil porque ele não quer correr risco. Ele tem 3 vitórias, se elegeu 3 vezes e elegeu a Dilma 2 vezes. Então, a história do Lula pode terminar como vitorioso, como vencedor e não como perdedor. Essa história dos aposentados é muito séria, porque a Polícia Federal está investigando as 2 associações cearenses, a APB e a APEM, que funcionavam no Palácio Progresso, e a suspeita delas terem desviado dinheiro de empréstimos consignados na marra.
Hoje o INSS não sabe se você, o seu avô, Matheus, pegou dinheiro consignado, quanto é que ele deve. O INSS não tem controle nenhum, Matheus. Você sabia disso? Difícil, viu, Donizete, essa situação. Muito difícil. E aí a suspeita, não sou eu não, tá? É que as associações cearenses autorizaram fraudar empréstimo consignado, Matheus. Essa Cecília viajou 20 vezes para Dubai, 14 vezes para Paris. O Nátio comprou uma mansão por 27 milhões. Comprou um Alfa Romeo, uma Ferrari, Porsche. Onde é que dá tanto dinheiro? Não dá em árvore não, Matheus. E o discurso do Danilo, a missão, eu acredito nele, porque tenho que acreditar que os aposentados têm, agora ele precisa de suporte. Os aposentados precisam se mobilizar. Agora, como mobilizar aposentado? Depois de tanto trabalho na vida, terminar a vida sendo roubado, Matheus, não é mole, né? Não é fácil. Essa Revoltante. CPMI, saber se vai ter algum cearense nela. E tem que chamar. A Polícia Federal acredita as duas associações cearenses as piores. Tem ainda outras. Tem a Conafé, tem a Contag, que recebeu dinheiro de deputados da esquerda. É complicado, viu, Matheus? Próximo assunto para a gente terminar. Para a gente terminar, Donizete, o Congresso derrubou vetos do presidente Lula, um impacto aí de 197 bilhões. Muita E vai grana, subir né? a conta de luz, tá? É os interesses, o lobby. Eu estava vendo um dia desse, sabe por que é que o Japão e a Alemanha cresceu tanto depois da Segunda Guerra, Matheus? Por quê? Porque com a derrota na Segunda Guerra, lá no Japão, 2 bombas atômicas, os lobbies, os interesses desapareceram. Aí o país cresceu. Quem diz isso é Eduardo Gianetti, que é economista famoso no Brasil, né? Então são os interesses. Então o governo vetou esses jabutis, como se chama em Brasília, mas os jabutis voltaram com a derrubada do veto. É impressionante, impressionante. Os interesses empresariais falando mais alto em relação aos interesses da população. A conta de luz vai subir, Matheus. Vamos tomar um cafezinho caro e ainda tem a conta de luz mais cara. Agora ligar o ar-condicionado, nem pensar. Quem tem, né, Donizete? Só quem se lasca é a gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos tomar um cafezinho. Momento Nero. Me conte, Donizete, quem o Tatá acorda hoje? Prefeita interina de Potiretama. Você se lembra que ontem eu falei que ela tinha rompido com o Luan, tinha demitido a mulher do Luan, que Sim. até falou, gravou um vídeo pelo aniversário do Luan? Você se lembra que eu falei isso? Lembro, sim. Apague e esqueça. Ela recebeu uma ligação, mistério, uma ligação que ninguém sabe quem é. Será que veio da cadeia? Veio de onde? Aí sabe o que é que aconteceu? Vai, Tatá, acorda aí a Solange Campelo que eu conto. Vai, Tatá, acorda ela, Tatá, acorda. Conte. Deus, Sim. bota a musiquinha aí. Manda eu me cuidar da minha vida, manda. Vá, Donizete, vá tomar conta da sua vida. Preciso, Matheus. Mas antes você conta pra gente, vai lá. Ai, tu quer que eu me lasque, né? Matheus, o Luan continua preso, certo? Certo. A Solange demitiu a secretária das mulheres, Elaine Mello, a mulher do Luan, ok? Certo. Como foi demitida, é um rompimento. Concorda comigo? Sim. Esqueça. Ontem, o documento está na sua mão. A Solange Campelo nomeou a Elaine Mello, mulher do Luan, secretária de Administração e Finanças. Oi? Ou seja, lê o documento, está na sua mão. Mostra aí para as pessoas verem.
Eu tô No mesmo dia que a gente chocado. disse que ela tinha rompido, ela voltou atrás. É. Ela tem medo? Vamos botar ela no camarote? Não precisa não, ela entregou a prefeitura para a mulher do Luan. Alô, Ministério Público, olha o que está acontecendo em Potiretama. Elaine Melo foi nomeada secretária de Administração e Finanças. Eu estou inventando ou você está com o documento em mãos, Matheus? Tô com documento em mãos, Donizete. É isso Leia, mesmo. leia. Artigo 1 resolve, né? Artigo 1, nomear a senhora Maria Elaine Melo Araújo, portadora dos documentos, né, que eu não vou, claro, expor aqui, para exercer o cargo de provimento em comissão de coordenador geral de administração constante na estrutura organizacional da Secretaria de Administração e Finanças do município. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria tem seus efeitos a partir da sua publicação. Registre-se, publique-se, cumpra-se. Tá aí, Donizete, assinado, tá? Solange Melri Holanda Campelo, prefeita municipal em exercício. Brinque com o Luan Dantas, brinque. Aí, se ele cair, a Solange, o julgamento acontece terça-feira, pode ter a cassação do Luan, a Justiça Eleitoral pode fazer isso. Só que o presidente da Câmara, o Cléber Vante, o irmão dele é o braço direito do Luan e também está preso. É impressionante como o crime avançou na máquina pública cearense, hein, Matheus? É pesado, Donizete. Impressionante. Pesado, esse assunto é pesado. Impressionante. Estou falando disso. Olha, Matheus, eu recebi aqui informação do deputado Danilo Forte. É só uma informação chocante. Só tomar fogo do Mututo. Você sabe quantos servidores do INSS tinham acesso aos dados dos aposentados para liberar isso? Quantos dentro do INSS no Brasil? Quantos? Segundo o Danilo me mandou, a reportagem do site Metrópolis, 3.000 servidores do INSS. Aí é brincadeira, né, Matheus? A falta de respeito com os aposentados brasileiros não é do governo Lula, não, vem do Bolsonaro. Sempre foi assim. 3.000 servidores. Que coisa, gente, que coisa. Aí a gente sai de Potiretama, me revolta enganar os aposentados. É porque o povo tão sofrido. Eu já, em 2 anos e meio eu posso me aposentar, tá, Matheus? Sim. 65 anos eu posso me aposentar. Tenho 60. Em dezembro eu faço 63, aí 2 anos e meio. Aí eu fico revoltado. Tô falando de Potiretama, mas a situação não é diferente, sabe aonde, Matheus? Moab, fogo no futuro, Moab. Canindé, Matheus. Canindé. Meu Deus. Só pior, hein? Ministério Público. Vamos pro camarote, vamos pra gente falar desse assunto. Vamos pro camarote. É Vamos. melhor. É Pão melhor. de queijo, pão de queijo. Olha, o empresário... Lê o documento aí, Matheus, que é tão pesado. Um empresário, Maurício Gomes... Rapaz, é tão pesado que a gente toma um susto, Matheus. A gente tem aqui alguns nomes, viu, Donizete? É uma lista enorme, mas tem o empresário Maurício Gomes São Coelho. 18, mano. Isso. 18. Os principais, 18. né? Os principais. Maurício Gomes Coelho, conhecido como MK, o vereador por Canindé Francisco Giovanni Gonçalves e o chefe da facção criminosa GDE Francisco Flávio Silva Ferreira, conhecido como Bonzinho, e outras 15 pessoas, Donizete, denunciadas pelo Ministério Público por integrar uma organização criminosa que pratica tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Canindé. Além de falsidade ideológica. Tá? Certo. Esse grupo criminoso, essa organização criminosa, mantinha uma estrutura hierárquica consolidada, com divisão de tarefa em núcleos interdependentes e o núcleo operacional fixo em Canindé, comandado pelo empresário Maurício Gomes, que está preso. E ele é aquele que foi apreendido dinheiro nas eleições dele. Para onde é que esse dinheiro seria para Canindé? A suspeita é que esse dinheiro poderia ser para outra cidade. O Ministério Público está investigando.
Primeiro, dar coragem ao Ministério Público através do promotor Jair Pequeno Neto. É muita coragem dele fazer esse enfrentamento. A denúncia descreve a atuação de 4 núcleos: executor, familiar, formado por parentes diretos, empresarial, composto por sócios de empresas usadas para ocultar recurso econômico e financeiro, integrado por pessoas físicas utilizadas como laranja. O grupo é investigado por fazer movimentações financeiras milionárias com o propósito de ocultar e dissimular quantias ilícitas supostamente provenientes do tráfico de drogas, utilizando para isso empresas de fachada, contratos com o poder público, com as prefeituras. Meu Deus do céu. E pessoas atuando como laranja. A investigação do Ministério Público de Canindé, promotor Jair Pequeno Neto, identificou ainda que, além de movimento de grandes somas de dinheiro, a estrutura da organização criminosa operava com grau elevado de violência, articulava e tinha influência política, inclusive com a suspeita de envolvimento em tentativa de homicídio e cooptação de agentes públicos. A tentativa de homicídio é a tentativa de morte do motorista da empresária Cleide Queiroz. E o Ministério Público, segundo o Jornal Diário do Nordeste, disse ao Diário do Nordeste que Maurício Gomes é suspeito de ser laranja do prefeito caçado e foragido de Choró, Bebeto Queiroz. O Bebeto vai completar 7 meses, dia 6 de julho, que ele está foragido. Sabe quando é que o Bebeto vai ser preso, Matheus? Quando, Donizete? Se arrisca? Arrisco. Dia 30 de fevereiro ele vai ser preso. Pode anotar. 30 de fevereiro. Tá? Como é que prende, Matheus? Envolvimento de gente poderosa em poder, de poder público. Hein? Como é que conta? Como é que prende? E contar o que sabe. Deixa ele solto. Tira a página, Matheus. E o Maurício vai abrir o bico? Tá preso há um bocado de tempo. Vai abrir o bico? Vai nada. Vai, concordo com você. Biquinho calado. E nós vamos pra onde? Nós dois? Com essa história? E a gente também de bico calado, mas de barriga cheia, né, Donizete? Com pãozinho de queijo. Pão de queijo. Tudo que a gente disse aqui foi documento, tá na mão do Matheus, o documento oficial. Nós não dissemos nada. Tá com o documento aí, Matheus? Os 18 nomes na sua mãozinha? Cópia do documento? Cópia do documento, Donizete. Cópia do documento. Tudo documentado. A listinha completa dos 18 denunciados. Nós não temos nada a ver com isso. NADA. Nada. E ó, Bebeto Queiroz, pode continuar foragido. Porque se eu lhe ver, eu nem lhe conheço. Você conhece, Matheus? Não sei quem é, Donizete. Nem quero saber. Deixa ele solto aí. Problema do Ministério Público, da Justiça e da Polícia. Se ele não é preso, nós não somos. Muda de assunto, Matheus. Muda de assunto, Matheus. Vamos mudar de assunto, Donizete? Vamos puxar o saco ou a carroça? Vamos puxar o saco do governador, vamos fazer a crise do cedo. Quem não puxa o saco, puxa a carroça. Deixa o deputado da crise do cedo puxar o saco do governador, eu mando. Até eu vou puxar. Vai, Matheus, bota a chamadinha aí, bota. Quem não puxa o saco, puxa a carroça. E puxou bonito, viu, Donizete? Vamos ouvir? Vamos ouvir, mas merece. Tá certo, chegou agora, é suplente do exercício. Vai, Aclísio. Não enxergo esse pânico, eu não enxergo esse mundo que se constrói a partir da tribuna, como se existisse na população de Fortaleza esse clima generalizado. O problema não é dessa natureza. Não é não? É não, Matheus. Não discuta não com a Aclísio. Não, deixa absolutamente. Tudo bem, não tô dizendo nada. Já caiu 17% o índice de violência e o Aclísio diz que não existe essa violência que a oposição fala. Agora foi o pau cantou, tá? Bota a musiquinha do cacete aí. Bota aí. Cláudio Pinho e doutora Silvana foram pra cima dele.
e bateram nele e o cacete comeu na Assembleia. Mas o Acris está fazendo o trabalho dele, está na Assembleia para defender o governo Elmano. Falando de governo Elmano, vamos falar. Ontem à noite ele foi para o São João de Maracanaú. Sim, eu vi. O maior do Brasil, segundo o prefeito Roberto Pessoa. Vamos ouvir ele elogiando Roberto Pessoa, a deputada Fernanda Pessoa. O governador destacou em suas redes sociais. Não se esqueçam que Roberto Pessoa e Fernanda Pessoa são do União Brasil. Bota o governador falando, depois você me cobra o que é que falou o presidente nacional do União Brasil, que publicou na rede social dele uma publicação minha, Matheus. Vai, você viu? Vi sim, Donizete. Bora ouvir o Elmano e depois eu lhe cobro. Olá, querido povo cearense, povo de Maracanaú. Estou aqui com o prefeito Roberto Pessoa, a deputada federal Fernanda Pessoa, nosso vice-prefeito Jéssica Sequini, nosso deputado Pedro Camussa, muitos amigos aqui em Maracanaú. Queria dizer a vocês, como testemunha de um São João muito, mas muito lindo, muito organizado. Aqui nós temos experiências da manifestação cultural do povo cearense, de artesanato, de música, de culinária, da gastronomia do nosso povo. E eu queria lhe convidar para você vir aqui nos próximos dias ainda para ver esse São João, que é o maior São João do planeta. E aqui chegamos agora, tem uma capela, uma homenagem linda a Padre Cícero, a Vinda Benigna. E eu acho que isso reflete o nosso povo. Um povo que gosta de São João, que gosta de festa, que tem fé, que trabalha e que se organiza para poder fazer uma vida melhor. Parabéns, Roberto Pessoa, pela festa. Estamos muito felizes de estar aqui nesse grande São João de Maracanaú. Grande abraço. Governador, obrigado. Você foi um governador que ajudou o nosso município, nosso São João, ok? Ver o que eu vi aqui hoje de cultura do povo cearense. Orgulho de ver a cultura do povo cearense aqui no São João de Maracanaú. Eita, Donizete. Matheus, você se lembra que eu falei que o governador queria união? Nós até botamos áudio. Sim, lembro. Não tem jeito, a União vai ficar na oposição. Quando eu falei ontem isso, o Antônio Rueda falou com o presidente estadual do União Brasil e disse que dia 8 está saindo da Federação União Progressista, até o dia 8 começa a sair, saiu a resolução. União Brasil e o PP juntos da União Progressista, em nenhum dos 26 estados, incluindo o Ceará e o Distrito Federal, o partido fará aliança com o PT. Então complicou a vida da deputada Fernanda, do deputado Mozo. O Mozo não pode ser candidato ao Senado, porque não tem partido. Não tem partido para apoiar o PT. A palavra, essa definição não é minha, é do presidente nacional Antônio Rueda. O partido fará oposição, o Rueda não virá hoje ao Ceará, está viajando para o exterior, e o Moses e a Fernanda, se quiserem ficar no União Brasil, é oposição ao PT, junto com a J. Albuquerque do Progressista. Não apoiará. O Roberto Cláudio se filia dia 2, e para aumentar a confusão, o deputado estadual Felipe Mota disse que quem não quiser ser oposição pode deixar o partido. O partido vai ser oposição e está querendo filiar Ciro Gomes à União Brasil para lançá-lo candidato a governador. É confusão demais nesse União Progressista. E eu estou indo embora com essa confusão. Ciro no União Progressista, no União Brasil, que é a Federação União Progressista. Fui, Matheus. Fui. Bom feriado, Donizete. Sexta você tá de volta por aqui. Tchau, tchau.